Existem artes antigas das mais variadas formas e tamanho. Uma delas são as pinturas a óleo. Mas você sabe quais são as pinturas mais raras do mundo atualmente? Fica comigo, que hoje te mostraremos 5 das pinturas mais raras do mundo. Mas antes, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho para receber notificações. Em quinto lugar, Pollock número 17A. É uma pintura expressionista abstrata de Jackson Pollock. A pintura de tinta a óleo sobre papelão e é uma pintura por gotejamento, criada por respingos de tinta em uma superfície horizontal. Foi pintado um ano depois que Jackson Pollock introduziu sua técnica de gotejamento. A peça foi apresentada na edição de agosto de 1949 da Life, que fez de Jackson Pollock uma celebridade. É de propriedade do gerente de fundos de hedge Kenneth Griffin, que o comprou em setembro de 2015 de David Geffen, por $200 milhões, um preço então recorde. Quando foi emprestado ao Art Institute of Chicago, em setembro de 2022, ocupava o quinto lugar na lista das pinturas mais caras do mundo. Em quarto lugar, Gauguin, Quando Você Vai Se Casar. É uma pintura a óleo de 1892, feita pelo artista pós-impressionista francês Paul Gauguin. A obra foi emprestada ao Kunstmuseum em Basileia, na Suíça, por quase meio século. Mas foi vendida em fevereiro de 2015 pela família real do Catar ao Sheikh Al-Mayasa bin Hamad bin Khalifa Al Thani, por cerca de 155 milhões de libras esterlinas. Esta interessante pintura pós-impressionista foi concluída por Paul Gauguin em 1892. Ela apresenta duas mulheres do Tahiti. Gauguin viajou para o Tahiti pela primeira vez em 1891. Sua esperança era encontrar um paraíso edênico onde ele pudesse criar arte pura e primitiva, em vez de as obras falsas primitivistas feitas por pintores na França. Na chegada, ele descobriu que o Tahiti não era o que imaginava. Tinha sido colonizado no século XVIII e, pelo menos, 2/3 dos indígenas da ilha foram mortos por doenças trazidas pelos europeus. A cultura primitiva havia sido eliminada. Apesar disso, ele pintou muitas fotos de mulheres nativas, nuas, vestidas com roupas tradicionais e com vestidos de estilo ocidental. Em terceiro lugar, Os Jogadores de Cartas. É uma série de pinturas a óleo do artista francês pós-impressionista Paul Cézanne. Pintado durante o período final de Cézanne no início da década de 1890, há 5 pinturas na série. As versões variam em tamanho, número de jogadores e cenário em que o jogo se passa. A série é considerada pelos críticos como uma pedra angular da arte de Cézanne durante o período de início a meados da década de 1890, bem como um prelúdio para seus últimos anos, quando pintou alguns de seus trabalhos mais aclamados. Cada pintura retrata camponeses provençais imersos em seus cachimbos e cartas de baralho. Os sujeitos, todos do sexo masculino, são exibidos como estudiosos em seu jogo de cartas, com os olhos voltados para baixo, atentos ao jogo em questão. Uma versão de The Card Players foi vendida em 2011 para a família real do Catar por um preço estimado em $250 milhões. Em segundo lugar, Intercâmbio. É uma pintura a óleo expressionista abstrata sobre tela do pintor holandês-americano Willem de Kooning, que foi um dos primeiros artistas do movimento expressionismo abstrato. O primeiro movimento de arte moderna americano. Foi um de seus primeiros trabalhos abstratos de paisagem, primeiro vendido a uma galeria logo após ter sido concluída por $4.000 para o arquiteto Edgar Kaufman Jr. Depois a pintura foi vendida alguns anos depois para David Geffen, com prejuízo, devido ao estouro da bolha japonesa de preços de ativos e a recessão do início dos anos 1990. Em setembro de 2015, foi vendida para Kenneth Griffin, CEO do fundo de hedge Citadel, por $300 milhões. Atualmente está emprestado ao Art Institute of Chicago. Em primeiro lugar, Salvator Mundi. É uma pintura de Jesus Cristo como Salvator Mundi, Salvador do mundo, que foi atribuída por alguns estudiosos como uma obra de autoria de Leonardo da Vinci desde sua redescoberta em 2005. Esta atribuição foi contestada por outros especialistas. A obra logo se perdeu, foi restaurada e exibida em 2011.
A pintura mostra Cristo, no estilo renascentista, a dar uma bênção com a mão direita levantada e os dedos cruzados enquanto segura uma esfera de cristal na mão esquerda. Foi possivelmente pintado para Luís XII da França e sua consorte, Ana, duquesa da Bretanha. O quadro provavelmente foi encomendado pouco depois das conquistas de Milão e Gênova por volta de 1500. Esta peça de Leonardo da Vinci pintada em 1500 foi muitas vezes colocada sob o radar por sua autenticidade. O mundo da arte ainda está dividido se é o trabalho real de Da Vinci ou o trabalho de um de seus alunos habilidosos. Independentemente disso, arrecadou 450 milhões de dólares em um leilão da Christie's em 2017. A peça foi comprada pelo príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Sua Alteza Sheikh Mohammed bin Salman Al Saud, por meio de seu ministro da Cultura. A pintura deveria ser exibida no Louvre Abu Dhabi, no entanto, mais tarde foi cancelada. Há rumores de que foi retido no iate de um príncipe saudita e reservado para exibição no futuro Centro Cultural Saudita em Aula. Obrigado por assistir até aqui. Segue nossas redes sociais. @ricamente.co